Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Aleluia. Você está animado para essa noite? Amém. Você ama a presença do seu Pai? Aleluia. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle, Ele está com certeza presente naquele lugar. Então, nós temos a pessoa mais importante da noite aqui, que é Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluia. Nós temos a sua presença manifesta, temos a sua presença em nós, mas também sabemos, irmãos, que quando nós nos reunimos, Deus tem uma porção para nós como comunidade, como corpo, como igreja. Congregar não é algo facultativo para o cristão. Congregar é uma demonstração do zelo e do cuidado de Deus, porque nesse lugar nós somos cuidados, nesse lugar nós somos apacentados, nesse lugar, de fato, o cajado dele nos alcança. Não importa o quão distantes estejamos, Deus nunca, irmãos, vai desistir de nos alcançar. Amém? É por isso que Ele nos deu Jesus, e é por isso que todos os dias Ele investe na minha e na sua vida, nos deu o Espírito Santo. Ele mesmo decidiu habitar dentro de nós, e eu acho que isso é motivo suficiente para a gente entender que Ele quer estar perto de nós. Amém? Aleluia. Quer estar tão perto, mas tão perto que decidiu morar dentro. Amém, irmãos? Aleluia. Então, feche teus olhos. Vamos começar esse tempo orando. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Obrigado por sua presença. Obrigado por sua palavra, que é viva e eficaz. Pai, nós te agradecemos por cada irmão e irmã que está nesse lugar, por cada pessoa também, Pai, que vai ter acesso a essa mensagem pelo nosso canal no YouTube. Pai, eu sei que o Senhor tem interesse no nosso crescimento, no nosso aperfeiçoamento, e nós, Pai, viemos justamente porque esse interesse também opera em nós. Nós queremos crescer, queremos amadurecer, queremos, Pai, de fato ser na prática tudo aquilo que o Senhor nos projetou para ser e para viver. Nós nos expomos ao Senhor, nós nos inclinamos para o Senhor, e eu oro, Pai, essa noite por olhos do entendimento sendo iluminados, para que nós possamos ver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para nós essa noite, ouvidos espirituais bem abertos, para que possamos ouvir, e mentes e corações, Pai, aptos para receber de toda a boa influência da sua palavra. E eu sei porque sei, Pai, que ao final desse culto nós não seremos mais os mesmos, porque a sua palavra, Pai, está operando em nós, e cada dia nos transformando em alguém melhor, à imagem de Jesus Cristo. Te damos graças, Pai, no nome de Jesus. Você que orou e creu, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então nós estamos falando sobre os valores do nosso ministério, nessas últimas quintas-feiras, e nós já aprendemos sobre vida de fé, já aprendemos sobre unidade e amor. Na última semana aprendemos sobre integridade, e hoje nós vamos aprender sobre alegria e paz. Amém? Olha para alguém perto de você aí e diga alegria e paz. Agora faz mostrando os dentes. Olha para ela e diz alegria e paz. Oh, aleluia, glória a Deus. Então nós estamos, como eu disse aqui, falando a respeito dos valores. E hoje me veio uma direção, irmãos, de mostrar para você o significado dessa palavra, valores. E eu pedi para o nosso amado ali me ajudar. Por favor, coloca aqui para que a gente possa entender. Quando nós falamos o que temos falado nesses dias, é por causa disso. O que são valores? Valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, no nosso caso igreja, que determinam a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Então, basicamente, valores são um conjunto de características de pessoas, ou, no nosso caso aqui, da nossa igreja ou do nosso ministério. É por isso que eu disse aqui na primeira semana, irmãos, que você pode chegar em qualquer verbo da vida espalhado pelo mundo. Você pode não falar a língua deles, você pode não conhecer as pessoas que estão lá, mas você vai ver esses valores ativos naquele lugar. Porque é o jeito que nós somos igreja. Amém? Tem outras igrejas, nossa igreja não é a melhor, não somos a única, mas nesse ministério é o nosso jeito de ser igreja. Amém, irmão? Você está feliz por estar nesse ministério? Oh, aleluia. Então, nesse ministério, o nosso jeito de ser é vida de fé.
O nosso jeito de ser é unidade e amor. O nosso jeito de ser é integridade. O nosso jeito de ser igreja é com alegria e com paz. Amém? Aleluia. Então não fica com cara de prejuízo não, vai dando risada a ministração toda, para você mostrar que você pegou a mensagem. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, eu quero ler um texto com você que está lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 17. Romanos, no capítulo 14, no verso 17. Dentro desse contexto, Paulo está falando com os irmãos, com os cristãos que estão em Roma, e Paulo está falando sobre essa questão da comida, não é? De não julgar as pessoas por aquilo que elas comem. E é por isso que no verso 17 ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. No versículo 18 ele diz, aquele que deste modo serve a Cristo, que modo? Justiça, paz e alegria. Ele diz, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Veja a ordem que o apóstolo Paulo fala aqui. Primeiro, esse homem que serve a Deus, ou mulher, dessa maneira, ele é agradável a Deus e depois aprovado pelos homens. Amém? Sabe, irmãos, a nossa vida, a nossa busca não deve ser, em primeiro, a aprovação dos homens. Primeiro, nós devemos desejar agradar a Deus. E veja que o apóstolo Paulo está falando, olha, o reino de Deus não são essas coisas naturais, comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora a pergunta que eu te faço é, quantos aqui entendem que são participantes desse reino? A Bíblia diz que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, no qual, irmãos, nesse reino, a Bíblia fala que nós temos paz com Deus. Outrora éramos inimigos de Deus, mas agora somos amigos de Deus, somos filhos de Deus. Então Deus, quando olha para nós, Ele dá um belo sorriso. Deus não fica com raiva, chateado, porque Ele encontra em nós algo que Ele fez quando mandou Jesus para a terra, e a Bíblia diz isso lá em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus olha para nós, Ele fica satisfeito, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Então, Ele olha para o Ronaldo e diz, justiça de Deus. Ele olha para a Aderlane e diz, justiça de Deus. Ele olha para cada um de nós, para o Daniel, para o Ronaldo e diz, justiça de Deus. Amém? Você fica feliz com isso? Agora, somos justiça de Deus, fazemos parte desse reino de amor, mas a Bíblia nos mostra que parte do fundamento desse reino, ou o que denota esse reino é justiça, paz e alegria. Então, nós vamos falar hoje aqui, irmãos, sobre pilares do reino de Deus, e que são parte dos nossos valores como Ministério Verbo da Vida. Então, alegria e paz. Amém? A Bíblia também nos mostra, irmãos, lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, nós estamos em um culto de ensino, então é importante nós trazermos bastante textos para que você pegue, não é aquilo que nós estamos falando. Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Eu não vou continuar o resto, depois a gente em outra situação a gente continua, mas eu quero focar justamente nessas três primeiras palavras. O apóstolo Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. E quando falamos sobre o fruto do Espírito, é importante nós entendermos o que é ou como esse fruto é evidenciado. Paulo, quando fala para a igreja de Corinto, lá na sua primeira carta, no capítulo 6, no verso 17, ele diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, a junção do meu espírito humano recriado com o Espírito de Deus, que veio habitar em mim, produz um fruto. E esse fruto é o fruto do Espírito. Veja que quando, na escrita, quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ele diz o fruto do Espírito com E maiúsculo. Ou seja, é o nosso espírito humano recriado, recebendo uma porção do Espírito de Deus, do próprio Deus, e essa junção produz algo. É por isso, irmãos, que eu sempre digo que Deus plantou uma semente dentro de nós para colher frutos. Sabe, irmãos, que Deus se sente agradado quando você anda em amor, mesmo quando naturalmente você não tem motivos para andar.
Porque quem é, irmãos, aquele que planta uma semente e que não tem expectativa de colher um fruto? Amém? Deus tem expectativa de ver amor, alegria, paz evidenciados na nossa vida, porque Ele plantou uma semente, e a própria semente do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Amém? Agora, dentro disso, precisamos entender que é algo que já está dentro, é algo que já está disponível. Mas a verdade, irmãos, é que se você parar para observar todas as vezes que o diabo se levantou contra a sua vida, você sabe que os principais alvos dele é roubar a sua paz e a sua alegria. Quando notícia ruim chega, irmãos, a verdade é que se você ficar andando por vista e não por fé, parece que paz e alegria foram dar uma volta. Não é verdade? Quando notícia ruim chega, parece que você olha, meu Deus do céu, cadê paz, cadê alegria? Mas eu quero te mostrar hoje que existe na palavra e nessa nova natureza que Deus nos deu através de Cristo Jesus e do novo nascimento, existem ferramentas que nós precisamos acessar para que a gente possa viver uma vida bem-sucedida na terra. Nós não estamos, irmãos, como algumas pessoas pensam, ignorantes, dizendo, Jesus, volta porque eu não aguento mais ficar na terra. Não, nós amamos a vinda dele porque nós amamos a ele. Mas na terra a gente pode viver uma vida de reinar em vida. Nós podemos viver uma vida acima das circunstâncias, independente daquilo que sentimos, vemos ou tocamos. Porque a palavra de Deus é mais verdade do que todas essas coisas. Amém? Aleluia. Então, veja o Salmo 126, no versículo 1. Nós falamos sobre esse salmo recentemente. Salmo no capítulo 126, eu vou mexer bastante com você, então já vai se animando aí, irmão. Salmo 126, versículo 1, a Bíblia diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Aí, verso 2, então a nossa boca se encheu de... Deixa eu parar um pouco aqui, irmão. Não adianta você falar que está andando em alegria se a sua boca não está cheia de riso. Assim como a fé sem obras é morta, a sua alegria, irmão, se não está evidenciando um riso, está com algum problema aí. Veja que o escritor está dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Você já recebeu uma notícia boa demais e você diz, rapaz, eu fiquei feliz, fiquei animado. Agora, veja, irmãos, eu sei que isso é profético e aponta para aquilo que Jesus faria na nossa vida. Jesus restaurou a nossa sorte. Deixa eu te dar alguns motivos para você encher a sua boca de riso. Você ia passar a sua eternidade no inferno, mas agora você vai passar a sua eternidade com o Senhor. E às vezes, irmãos, a verdade, esses dias eu estava no ônibus e eu estava observando a praia, a orla aqui de Santos, e eu pensando, me veio aquilo no meu coração. Nossa, as pessoas às vezes quando chega final de semana ou feriado, as pessoas pegam fila de 2 horas, 2h30 para chegar aqui. Mas eu penso, o que eles vêm fazer aqui? Mas a verdade é que o Espírito Santo ministrou algo no meu coração aquele dia. Ele disse, você já se acostumou com a paisagem. Para eles é novidade, mas para você é normal, porque você vê todo dia. E sabe, irmãos, que se a gente não toma cuidado, a gente passa a olhar salvação assim. É normal você ouvir no meio cristão pessoas falando, ele é novo convertido. Porque o novo convertido entende, nem entende plenamente, mas ele sabe, meu Deus, eu ia para o inferno, mas não vou mais. E aí a gente às vezes se acostuma com a paisagem e diz, eu ia para o inferno, mas agora eu não vou mais. Legal, tudo bem. Mas deixa eu te dizer, irmão, só o fato de nós não passarmos a eternidade com o diabo, passarmos a eternidade com Deus, já é motivo para a gente viver alegre. Porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Mas não é só isso. Ele disse, olha, fiquem na terra, mas não fiquem de qualquer jeito. Eu vou dar a vocês o meu Espírito. Eu vou dar a vocês o nome que está sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Eu vou abençoar vocês com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. É por isso que a boca desses homens e mulheres se encheu de riso. E se nós não alegrarmos a nossa vida ou vivermos de forma alegre, apenas e entre aspas, apenas por aquilo que Cristo fez por nós, irmãos, deixa eu te dizer, a gente não entendeu nada do que é evangelho.
A palavra evangelho são boas novas, boas notícias. Então Deus não criou a sua vida para você viver, rapaz, eu vou passando pela prova enquanto eu estou na terra, porque a minha vitória vai ser no céu. Não, irmãos, Deus tem uma vida para nós em alegria. Não, eu vou passar aqui pelo moído de Jeová enquanto eu estiver na terra, e quando eu chegar no céu, minha alegria vai ser lá. De fato, irmãos, a plenitude da nossa alegria vai ser lá, porque estaremos diante do nosso Senhor. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus nos projetou para vivermos uma vida alegres aqui na terra. Crente tem que ser sinônimo de alegria. Crente tem que ser sinônimo de sorriso no rosto. Por quê? Ele restaurou a nossa sorte. E por isso, irmãos, nós vivemos com o sorriso bem estampado. Aleluia! Não podemos, irmãos, nos acostumar com a paisagem, porque a paisagem é tão linda. A paisagem é tão linda. Nós estamos agora, irmãos, conectados a Deus. Estamos agora, Deus olha para nós e nos chama de filho. Nós olhamos para Deus e chamamos Ele de pai. Olha que coisa linda. Você se alegra com isso? Então não podemos nos acostumar com a paisagem. A gente precisa tratar o evangelho todos os dias, irmãos, como algo novo dentro de nós. Como algo novo dentro de nós. E sabe, quando nós entendemos isso, o autor está dizendo, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A Bíblia não diz, irmãos, que eles saíram falando, olha, Deus tem feito grandes coisas para nós. Mas a Bíblia diz que a alegria deles foi uma pregação. Porque viram a alegria deles e disseram, o Senhor tem feito grandes coisas por eles. Eles não saíram gritando, dizendo, epa, grandes coisas o Senhor fez por nós. Não, eles se alegraram, reconheceram, meu Deus, como Deus é bom. E começaram a rir, a celebrar, encheram a sua boca de júbilo. Então nas nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deixa eu te dizer, irmãos, quando o mundo vê você andando em alegria, eles vão ter que reconhecer, Deus tem sido bom com ele. Deus tem sido bom com ela. Por quê? A nossa boca está cheia de risos. E os nossos lábios de júbilo. Dá um júbilo aí, irmão. Dá um glória a Deus, um aleluia. Oh, aleluia. Somos um povo feliz, irmão. Aleluia. Somos um povo feliz. Um povo animado com a vida. Aleluia. Nós não temos medo do futuro. Deus já está lá. E Ele está dizendo, filho, vem porque está tudo bem. A gente acorda, irmãos, feliz, porque somos salvos. A alegria da salvação a gente não pode perder, irmão. Simplesmente, entre aspas, novamente, por sermos salvos. Amém? Aleluia. Agora, o Salmo 119, no verso 162, poderia ler desde o verso 1 e a gente ficaria aqui a noite toda. Salmo 119, 162, veja o que o salmista diz. Ele diz, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Eu poderia colocar aqui, alegro-me nas tuas palavras, como quem acha grandes despojos. Deixa eu te dizer, irmão, e às vezes a gente vê os pregadores da fé falando isso. Como você se comportaria se você achasse agora, sei lá, 100 mil reais, 1 milhão aí na rua? Como você se comportaria? E a gente pensa que foi invenção deles. Mas o salmista está dizendo, olha, quando eu recebo a tua palavra, eu me alegro como quem acha grandes despojos, grandes tesouros. Então, não é anormal ver que em nossos cultos as pessoas estão alegres. Por quê? Porque estão recebendo a palavra. Agora eu te faço a pergunta, irmão, como você se comportaria se chegasse uma notificação no seu celular aí agora, que você recebeu um Pix de 1 milhão de reais? Assim, irmão, com essa alegria toda. Como você se comportaria se você encontrasse, irmãos, ou se alguém um dia ligasse dizendo, olha, você tem direito a um dinheiro aí que estava parado, 1 milhão, 2, 3 milhões, como você se comportaria? O salmista está dizendo, quando eu recebo a palavra, eu me comporto da mesma forma. Então, quando recebemos a palavra, irmão, não pode ser anormal ver o povo dançando. Não pode ser anormal ver o povo celebrando com a palavra, porque a palavra que a gente celebra é a palavra que a gente honra, e a palavra que a gente honra é aquela que funciona para nós.
Então eu não posso vir para o culto sem expectativa, dizendo, o pregador que lute, faça força para me animar. Não, eu preciso vir pronto para receber uma palavra de Deus, porque eu recebo a palavra com alegria. Aleluia. Alegro-me nas tuas promessas. Aleluia. E a gente pensa, irmãos, que promessas são só aquelas que vêm com o assim diz o Senhor. Mas sabe que tem muitas promessas na Bíblia para a tua vida? Para a minha vida? Aleluia. E se a gente, irmãos, aprende a receber a palavra com alegria, pode ter certeza que ela vai funcionar para nós. Eu me lembro, irmãos, de uma situação em que um casal de amigos nossos estava passando por uma situação muito difícil. Notícias ruins chegando. Ele trabalhava como caminhoneiro e bateu o caminhão lá na estrada, deu PT, muito longe, lá no Nordeste, e ligou para a esposa e disse, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser. Então a esposa ligou para nós e eu cheguei na casa dela e nós estávamos juntos lá, irmãos, e pensa num clima ruim. Sabe aquele clima ruim que você pensa, meu Deus do céu, aquele clima ruim, aquela coisa pesada. E aí me veio uma nota no meu coração. Aquela pessoa é do Verbo da Vida, não é? E eu falei, vamos começar a cantar? Eu não estava com violão, eu não estava com nada, mas eu comecei a cantar. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha cura. E depois daqui eu cantei aquele trecho da música, eu fui para a parte de te ofereço o meu riso como sacrifício vivo. E às vezes a gente ouve essa parte da música e eu vejo irmãos fechando os olhos. Te ofereço o meu... Mas olha o que a música está dizendo, irmão. Te ofereço o meu riso como sacrifício vivo. E aquela pessoa que estava naquela situação, naquela sala comigo, entendeu a música. Então, depois que ele canta te ofereço o meu riso, ele diz, ha, ha, ha. E aquele ambiente que outrora estava pesado, no final aquela pessoa estava dançando, correndo a casa inteira. Aí você diz, Gabriel, aconteceu alguma coisa naquele exato momento? Ligaram falando que o caminhão não bateu, que foi um engano? Não, irmão. Mas deixa eu te dizer, é melhor passar por situações difíceis rindo do que chorando. É mais leve. Deus não quer que a gente viva pesado, irmão. É mais leve se a gente passar por situações difíceis sorrindo. Oh, aleluia. Dá um sorriso para alguém do seu lado aí. Oh, aleluia. É mais leve, irmãos. A nossa vida é para ser leve. Já tem o diabo lutando contra nós. Já tem as circunstâncias. Não deixe suas emoções lutar contra você também. Aleluia. Diga alegria. Agora deixa eu ler dois textos que são muito similares. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16. E depois nós já vamos direto para Filipenses 4:4. Veja que texto simples, irmãos. Regozijai-vos sempre. Quando? Sempre. Sabe, irmãos, você não vê na Nova Aliança a Bíblia dizendo, chorai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, chorai-vos. Você não vê isso na Nova Aliança. A Bíblia diz, regozijai-vos sempre. Porque a nossa alegria não parte das circunstâncias, parte da nossa natureza. Lembra o que nós lemos, Gálatas 5:22? O fruto do Espírito é amor e alegria. Diga alegria. Alegria. Nós já entendemos que o amor, irmãos, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. A alegria na Nova Aliança também é uma questão de decisão. Diga amém, amém, vamos lá. Aí, irmão. Alegria na Nova Aliança é uma questão de decisão. Você pode decidir se alegrar mesmo em meio a dias difíceis. Por isso que cantamos, não sou movido pelo que vejo, pelo que sinto, e nem tampouco pelo que vejo, não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra, e nela eu creio. Então, a alegria é uma questão de decisão. É por isso que Paulo está falando para essa igreja, e ele não diz, se regozije quando você tiver vontade. Ele diz, regozijai-vos. Quando? Porque é nossa escolha, irmãos, nos regozijar. Filipenses, no capítulo 4, no verso 4,
O apóstolo Paulo fala algo também semelhante, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E eu acredito que se Paulo estivesse pregando, ele ia ver o rostinho de vocês, eu acho que ele ia falar, outra vez eu vou dizer, regozijai-vos, alegrai-vos. Porque às vezes a gente fica, né, eu vou esperar para dar o amém, glória a Deus, aleluia. Não, irmãos, veja, Paulo está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nesse contexto, Paulo está preso. Oh, aleluia. Paulo está preso, irmãos. E está falando para pessoas que não estão presas, alegrem-se. Vamos pegar isso, irmão. Paulo está preso, falando com pessoas que estão lá fora, talvez no culto, ouvindo alguém ler a carta de Paulo. Livres. E Paulo diz, ei, se alegrem. O prisioneiro pregando para os livres. Se alegrem no Senhor. Outra vez vos digo, se alegrem. Aleluia! Agora, isso não é algo, irmãos, e eu estou contextualizando porque a gente tem que falar sobre dois assuntos. Mas o Salmo no capítulo 2, no verso 4, isso não é uma invenção nossa. Veja o que a Bíblia diz, Salmo no capítulo 2, no versículo 4. Aleluia. Vamos ler, 1, 2, 3, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá, irmão. Então, Deus está rindo. Alô? Deus está rindo, irmão. Deus está rindo, irmão. Ri-se aquele que habita nos céus. Deus está rindo. Deus não está com aquela barba grande, com um raio na mão, dizendo, deixa ele pecar para ele ver. Não, Deus está rindo. Deus está se divertindo. Deus está alegre, Deus está animado, irmãos. Agora, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Amém. Deus está rindo, e você? Vou perguntar de novo, irmão. Deus está rindo, e você? Você vê, irmão, como a palavra deixa a gente animado? Já dá vontade de rir mesmo sem alguém contar piada. Porque essa é a palavra que nos libertou. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades que já ouvimos. Você já ouviu sobre isso, mas essa verdade que te libertou é poderosa para te manter liberto. Quando nós nos apegamos à palavra, irmãos, a gente entende, essa é a palavra de Deus, a poderosa, a infalível, é aquela que está me mantendo de pé. E sabe, a palavra não falhou até hoje e ela não vai começar agora. Então a Bíblia está falando que Deus está rindo. A Bíblia nos ensina que devemos ser imitadores dele. Então isso me mostra, irmãos, que a nossa vida deve ser levada com riso. Amém? Olha para alguém do seu lado, dá um sorriso de novo. Oh, aleluia. Mostra os dentes com força, irmão. Aleluia. Aleluia. Agora, em Filipenses, no capítulo 4... no verso 12, essa é uma versão que nós não temos aqui, mas eu quero ler para você. O apóstolo Paulo falando algo que chamou a minha atenção. Ele disse aqui, já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Agora, essas palavras aqui chamaram a minha atenção. Encontrei a receita para estar alegre. Paulo não está dizendo que circunstâncias não se levantaram, mas ele está dizendo, eu encontrei a receita para estar alegre o tempo todo. O que ele está dizendo? O diabo pode se levantar como for. Vamos dar dor de cabeça para o diabo, porque ele vai dizer, rapaz, eu tento de todas as formas, ele continua rindo. Ele continua alegre. O que eu preciso fazer para parar ele? Sabe, irmãos, uma vez eu tenho um amigo, que ele é lutador profissional de Muay Thai, e hoje ele está na Tailândia, e uma vez eu perguntei para ele, Lipe, você sobe num ringue, toma soco, toma chute, e eu pergunto para você, rapaz, não dói? Eu perguntei, né, porque eu não estou lá dentro, e ele disse, até dói, Gabriel. Eu falei, porque o seu rosto continua do mesmo jeito o tempo todo.
E ele falou, até dói, mas eu não posso mostrar para o meu adversário que doeu. Porque se eu tomar um golpe e ele entender que ali doeu, ele vai bater de novo ali, e de novo ali, e de novo ali, porque ali se tornou um ponto de vulnerabilidade em mim. Sabe, irmãos, que tem coisas que o diabo tem feito de novo e de novo, porque ele viu que doeu. Porque ele conseguiu mudar o nosso semblante. A gente precisa mostrar para o diabo, irmãos, que nós não estamos lutando para alcançar a vitória. Que Jesus já conquistou a vitória lá na cruz. Mark Henriques disse que a nossa alegria é a demonstração do triunfo de Cristo. Quando o diabo olha para você e vê você rindo, ele não sabe o que você está pensando. Ele sabe o que ele levantou, mas ele olha para você e diz, ele continua rindo. Acho que nessa hora o diabo fala, meu Deus. Não, irmãos, nós não vamos deixar o diabo roubar a nossa alegria. Porque a nossa alegria foi comprada por um preço muito alto. E esse preço é o sangue de Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Diga, eu não vou mostrar para o meu adversário que doeu. Aquele dia que o Lipe me falou aquilo, eu falei, eita, ele pregou para mim. Eu não posso mostrar para o meu adversário que doeu, porque se eu mostrar, ele vai ver. Ele se tornou um ponto vulnerável nele. Então eu vou bater ali de novo. Sabe, irmãos, quando o diabo chegar para pegar você, você que vai pegar ele no pulo, porque você vai estar cheio da alegria do Senhor. E ele vai dizer, rapaz, por esse caminho não vai dar. E aí a Bíblia diz que ele tem que fugir por 7. Aleluia, porque ele não vai conseguir tirar a sua alegria. Ele levantando circunstância e você rindo, cheio de alegria. Ele levantando adversidade e você rindo, cheio de alegria. Porque essa é a nossa nova natureza. Agora, nós não estamos falando a respeito apenas de alegria. Nós também estamos falando sobre paz. E essas duas palavras são muito conectadas. Não é? Como eu disse aqui, quando notícia ruim chega, parece que, se você olhar pelos olhos naturais, parece que eles foram dar uma volta. Os dois deram as mãos e saíram por aí, por Santos, procurando alguém para abraçar. Mas nós precisamos entender que alegria e paz são armas ofensivas contra o diabo. O apóstolo Paulo, quando fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, quando ele fala, olha, nós ainda estamos na carne, mas nós não militamos segundo a carne. Aí depois ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Sabe, irmãos, que alegria é uma arma poderosa contra o diabo. Paz é uma arma poderosa contra o diabo. É por isso que ele sempre tenta minar paz e alegria na nossa vida. Mas diga, ele não vai conseguir. Aleluia. Agora, João no capítulo 14, Evangelho de João no capítulo 14, no verso 27. O próprio Jesus, no contexto aqui, ele está preparando os discípulos para o momento da sua morte. Ele fala nesse capítulo 14, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele fala a respeito do Espírito Santo, fala o outro Consolador. E no versículo 27, olha o que Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então veja o que Jesus está dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo tem uma paz para oferecer e Jesus tem outra. A paz que o mundo oferece, nós podemos chamar assim como imperfeita. Isaías no capítulo 26, no verso 3, Isaías fala que ele, o Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque o seu coração confia completamente no Senhor. Então, se Deus tem uma perfeita paz, o mundo tem uma imperfeita. E Jesus está falando, olha, deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque paz, no significado que o mundo traz para nós, é a ausência de guerra, a ausência de conflitos, a ausência de pressões, a ausência de adversidades. Então, se eu acordo pela manhã e o céu está azul e a grama está verde, eu estou em paz.
Mas se o dia ficou nublado, a paz se vai. Essa é a paz do mundo, mas a paz de Deus é diferente da do mundo. É por isso que Jesus está dizendo, olha, eu deixo a minha paz. Não é qualquer paz, é a paz do próprio Jesus, que era a expressão exata de quem Deus é. O shalom de Deus, que não fala a respeito apenas de um sentimento de bem-estar, de calmaria, fala sobre prosperidade, fala sobre bom sucesso nos relacionamentos. Shalom. Shalom fala sobre algo completo. Fala sobre alguém que não tem falta de nada. E Jesus está dizendo, deixo-vos a paz. A minha paz. Que paz é essa? A que é completa. Amém. Aleluia. Aquela que é completa, que é plena. Deixo-vos essa paz. Então, nesses contextos, eu particularmente amo muito o Evangelho de João, porque depois do capítulo 14, você vê Jesus sendo intencional com seus discípulos, falando a respeito da sua morte, de como seria esse processo, de como seria após essa situação. E em João 16, 33, nesse mesmo Evangelho, João 16, 33, Jesus diz, essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus está dizendo, olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo, vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, fique animado. Agora, por que é que Jesus está falando isso, irmãos? Veja que interessante. Eu vos tenho dito isso para que vocês tenham paz. A primeira coisa, ele nos ensinou a viver uma vida em paz. E aí ele diz, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem animados. Por que eu fico animado? Veja que ele diz, eu vos tenho dito isso para que em mim, diga nele, em mim tenhais paz. Aí ele diz, no mundo vocês vão ter aflições. Agora a pergunta que eu te faço é, quantos estão em Cristo aqui? Eu vos tenho dito isso, para que em mim tenhais paz. Porque no mundo, agora lembra, nós não somos mais desse mundo, estamos apenas de passagem nesse mundo, e esse mundo não é o nosso governo. É por isso que Jesus está dizendo, a tua paz está em mim. E se você está em mim, você tem a paz verdadeira. Existe uma paz, irmão, que não se encontra no mundo, uma percepção de paz, de bem-estar, de estar com essa sensação, primeiramente eu tenho paz com Deus, eu posso olhar para Deus sem medo, sem culpa, sem condenação. Deus olha para mim e me chama de filho, eu posso estar diante dele porque eu sou justiça de Deus. Existe coisa melhor do que isso, irmãos? Você ir deitar a sua cabeça no travesseiro sabendo onde você vai passar a sua eternidade? É por isso que a Bíblia diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, a paz, primeiro, é porque estamos nele. Se estamos nele, vai ter aflição no mundo, mas nós estamos em Cristo, e nele está a nossa paz. É por isso que a paz que Cristo nos oferece não é uma paz circunstancial, porque é a paz dele. E Jesus, irmãos, Jesus não dorme, né? Porque hoje ele é um espírito, mas ele é um corpo glorificado. Mas Jesus, ele não fica, irmãos, um dia animado, um dia desanimado. Ele é estável. Ele está sempre alegre e animado. Jesus. Se Jesus não muda, se ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso significa que se a nossa paz está nele, não haverá mudança na nossa paz. Aleluia. E Paulo, naquele contexto que ele está falando com a igreja de Filipenses, no capítulo 4, depois do verso 4 que nós lemos, onde ele diz, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. No versículo 6, Paulo traz uma receita, e acredito que seja como uma receita de um bolo mesmo. São coisas que nós precisamos nos atentar em cada coisa, para que a gente possa ter o resultado final. Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações
de graças. Verso 7. E a paz de Deus, diga a paz de Deus. Não é qualquer paz, é a paz de Deus. Agora, como é essa paz? É uma paz que excede todo o nosso entendimento. Às vezes, irmãos, para a gente desfrutar da paz de Deus, a gente vai ter que deixar o nosso entendimento de lado. Porque essa paz, ela excede, ela ultrapassa o nosso entendimento. Agora veja, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora volta para o versículo 6, por favor. No contexto, Paulo está falando sobre não andar ansioso. Agora, é interessante porque ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora, sabe, irmãos, que às vezes as pessoas não falam sobre pecados grandes, sobre adultério, mas isso aqui, irmãos, todo mundo está suscetível. Todo mundo, em algum momento, a ansiedade vai querer bater na sua porta. Quantos já tiveram que lidar com ansiedade aqui? Querendo dominar os seus pensamentos. E Paulo está dizendo, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, ao invés de ficar ansioso, vá orar. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Não ande ansioso por coisa alguma, mas na verdade, que sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Ou seja, não fique ansioso, vá orar. Então, oração é um bom antídoto contra a ansiedade. Amém? E ele diz, diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, nesse processo onde eu decido não andar ansioso, mas eu decido orar, eu decido apresentar diante de Deus as minhas petições. Súplica é algo que exige um esforço maior, não é algo apenas superficial. Eu supliquei por algo, depois eu tive uma ação de gratidão. Então, no verso 7 ele diz, verso 7, e a paz de Deus. Depois de todo esse procedimento que eu fiz, decidi não andar ansioso, fui orar, buscar ao Senhor, me entreguei na oração. Verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Eu quero chamar aqui meu pai, vem cá por favor, pai. Vou usar esse exemplo aqui, eu já usei ele aqui, mas esse exemplo, quando caiu no meu coração, irmãos, ele foi uma revelação mesmo. A Bíblia diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quantos concordam que a ansiedade você lida na mente? Então veja, o apóstolo Paulo está falando sobre uma mente que supostamente está vulnerável. A ansiedade chegou, então você fica lidando com aquele monte de coisa, aquele excesso de futuro no presente, e aquilo vai minando a sua força no presente. O que é andar ansioso? É trazer o excesso de futuro para o presente. Só que essa ação mina a nossa força no presente. Então, coisas que éramos para viver no presente, a gente não vive, porque está sem força, porque o futuro furtou isso da gente. A ansiedade pelo futuro. E Paulo está dizendo, olha, quando você decidiu não andar ansioso, você decidiu orar, apresentar as suas petições, com súplicas, com ações de graças diante do Senhor, e a paz de Deus. Pensa que essa é a sua mente e o seu coração. Paulo está dizendo, e a paz de Deus, e eu sou a paz, tá bom? E a paz de Deus guardará você. Então, os ataques vão continuar vindo, mas a paz de Deus está envolvendo você. Amém. Ao invés de ficar ansioso, eu vou orar, eu vou buscar ao Senhor, eu vou apresentar diante dele as minhas demandas. E a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento dessa mente aqui, vai guardar ela desses ataques que o diabo tem levantado. Obrigado. Sucesso, viu? Depois eu pago um café. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 8. Lembra o contexto, não andar ansioso. E no verso 8 ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a paz de Deus, ela guarda a nossa mente e o nosso coração, uma vez que nós decidimos abraçar esse estilo de vida que Deus tem para nós na oração. Amém? Agora, Colossenses no capítulo 3, no versículo 15,
Já estou terminando. Colossenses no capítulo 3, no versículo 5. No versículo 15, perdão. Colossenses 3,15, perdão. Diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Árbitro, irmãos, é juiz. Então nós sabemos que uma das formas às quais Deus nos guia é também por essa paz interior. Paulo está dizendo: seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Eu não sei se você já fez alguma coisa, mas que por dentro parece que estava arranhando. A expressão que o pastor usa, está arranhando. Não sei se você já teve essa experiência, ou de fazer algo que todo mundo dizia, não faz, mas você dizia, eu tenho paz por dentro, e eu vou fazer. Quantos já tiveram uma experiência assim? Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Sabe, irmãos, tem coisas que a gente faz, ou vai fazer, mas aquilo está desconfortável por dentro. Se não tem paz, Deus não está envolvido naquilo. Quando Deus está envolvido, irmãos, vai vir aquela percepção de paz. Eu posso avançar, por quê? Porque eu tenho paz por dentro, eu tenho paz para seguir, não está arranhando, está leve. Amém, irmãos? Agora eu quero terminar com esse texto de Isaías, no capítulo 55, no versículo 12. Isaías, no capítulo 55, no verso 12, no verso 11, para contextualizar um pouco. Aqui nesse capítulo, você já ouviu alguém falando a respeito da palavra de Deus, que não volta para ele vazia, mas antes ela prospera para aquilo que ela foi liberada. No verso 11, a Bíblia diz, Deus está falando através do profeta Isaías, ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Verso 12, a Bíblia diz, saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Diga, alegria e paz. Então, qual é a vida que Deus tem para nós, irmãos? Vivermos em alegria e em paz sermos guiados. Então veja, ele está colocando, olha, assim vai ser a palavra que sair da minha boca, não vai voltar para mim vazia. Essa palavra que Deus está liberando, que Deus está conectando, e eu sei, irmãos, que nós usamos muito para falar a respeito desse contexto de igreja, e de fato a palavra de Deus está sendo pregada aqui. Mas eu quero trazer isso para um contexto pessoal, e você tem uma palavra de Deus por dentro. Assim vai ser a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar para mim vazia. O Espírito de Deus comunica para o teu espírito algo. Então você sai em alegria e em paz você é guiado. Ainda que todo mundo ao seu redor diga, você é louco de entrar nessa porta. Mas você diz, eu sei por dentro. Eu estou em alegria e eu estou sendo guiado por essa paz. Está tudo certo, vai dar certo. Mesmo que digam, não vai dar certo, você sabe, vai dar certo sim. Então a vida que Deus tem para nós é sermos intencionais, irmãos, sermos de fato pessoas que fazem porque tem um comando por dentro, porque sabem, eu estou em paz para isso, eu estou em paz para fazer isso, eu estou em paz para entrar nesse curso, eu estou em paz para entrar naquele emprego, eu estou em paz para falar com aquela pessoa sobre a minha ideia, eu estou em paz. E quando você flui debaixo desse rio da paz e da alegria, você vai ser bem-sucedido naquilo que você está fazendo. Amém? Aleluia! Você recebe essa palavra, irmão? Então, nosso jeito de ser igreja é com alegria e em paz. Com alegria e em paz. É por isso, irmão, que eu estava aqui recentemente, o ano passado, e alguém chegou para alguém próximo de mim, depois de alguns dias do culto, e disse, olha, o Gabriel está bem, ele não estava sorrindo muito no domingo, e eu fiquei tão feliz com isso, irmão, porque a gente tem que ser lembrado como pessoas que dão sorriso mesmo, que sorriem, que estão sempre felizes, que estão sempre animados, a ponto de quando você não estiver, alguém vai dizer, nossa, o que aconteceu com você? Pastor Renato me ensinou algo, toda vez ele falava isso. Sabe, as pessoas não vão saber que você está passando por falta pelo teu semblante. Se alguém for guiado para trazer algo para você, uma cesta básica ou um dinheiro, não é pelo teu semblante, é porque foi guiado por dentro.
porque o teu semblante tem que continuar o mesmo sempre. Não é pelo teu semblante que as pessoas vão olhar e falar, coitadinho, está precisando. Não, irmão, você não é coitadinho, você não é vítima, você não é cauda, Ele te colocou por cabeça. Então não é pelo teu semblante que vão olhar e falar, está faltando. Não, irmão, quem olhar para mim vai olhar e dizer, rapaz, ele não tem falta de nada. E se for para me trazer algo, vai ser porque foi guiado por dentro. Amém. Você não precisa fazer cara de coitado porque nem combina com você. Porque o DNA de Deus que está em você é muito grande para se ficar com coitadismo. Amém. Se coloca de pé, vamos finalizar a mensagem. Deixa eu orar. Pai, eu te dou graças, Senhor, por essa palavra que recebemos. Obrigado, Pai, porque assim como lemos, essa palavra ela é viva e eficaz. E ela vai produzir, Pai, o fruto pelo qual ela foi liberada para produzir. Pai, o Espírito Santo, nós nos submetemos ao teu agir essa noite. Nós não queremos sair daqui mais informados, mas nós queremos sair daqui com a revelação, que é isso, Pai, que produz em nós frutos que andam de acordo e em linha com a sua palavra. Espírito Santo, que possamos viver na prática uma vida de alegria e paz, que possamos viver alegria e paz em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossas vizinhanças, em nossa igreja, porque é essa a vida que o Senhor tem para nós, uma vida leve, sem fardo, sem jugo, apenas trocando, Pai, com o seu, que é leve e que é suave. Eu te dou graças, Pai, no nome de Jesus. Eu creio, Pai, que saímos daqui essa noite melhores do que chegamos, porque a sua palavra está operando em nós e vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um, no nome de Jesus. Amém. Aleluia.